O momento é de baixa nos preços internacionais do cacau. Hoje mesmo, por exemplo, segunda-feira, a semana abriu com preço em queda lá na Bolsa de Nova York, atingiu, por exemplo, o menor valor dos últimos 2 anos e 3 meses. Os contratos da amêndoa para março de 2026 caem aí 2,26% mais ou menos aí nesse momento, cotados a 4.061 dólares a tonelada. Bom, diante desse cenário, produtores aqui do Brasil, em especial da Bahia, têm se manifestado contra as exportações exageradas de amêndoas do continente africano, em especial da Costa do Marfim, que aumentaram 17% em 2025, além de algumas práticas que eles consideram desleais. Assunto que eu trago para a minha conversa de agora, ao vivo, com a presidente executiva da Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau, Ana Paula Lozzi. A presidente, mais uma vez aqui, nos dando a gentileza de conversar com a gente. Presidente, bom dia. Seja bem-vinda aqui com a gente, tudo bem? Bom dia, Felipe. Tudo ótimo. É um prazer estar aqui com você. A satisfação nossa, viu? Sempre. Presidente, os produtores de cacau, especialmente da Bahia, eles têm, de fato, protestado contra o aumento das exportações de cacau da África. Eles também alegam em algumas questões de práticas desleais, enfim. Do ponto de vista da indústria, como vocês observam toda essa movimentação? O que explica esse movimento também de importação nesse momento? Obrigada, Felipe, pela oportunidade. É importante a gente destacar que o Brasil não produz cacau suficiente para atender a demanda local. E neste período do ano, que é a janela de importação da África, a safra brasileira é também muito pequena, né? Então, a gente tem aqui um cenário que tem sim uma retração na moagem, né? Não só no Brasil como no mundo, todos os mercados mundiais encolheram em moagem, só o Brasil foram 14%. Mas isso, mesmo com queda, a gente ainda necessita da importação de cacau para que a gente possa manter as fábricas funcionando de uma maneira equilibrada e que atenda especialmente os nossos clientes internacionais, né? Então, a importação acontece no limite da necessidade da indústria para que ela possa atender os clientes internacionais. Se a gente perder esse mercado internacional, isso significa um fechamento muito grande de mercado e que a moagem vai acabar caindo ainda mais. Então, a importação, ela acontece para que a gente possa exportar. E o Brasil é o único país aqui da região que produz derivados de cacau para atender esse mercado aqui regional e os Estados Unidos, né? Então, é um momento que é delicado, eu entendo os posicionamentos dos produtores, mas não existe importação predatória e muito menos importação para manipular preço. O que existe é uma necessidade de abastecer a indústria para atender os clientes internacionais num período que a safra brasileira é muito menor do que a necessidade. A gente está com queda em preços globais e aqui no Brasil essa queda também vem acontecendo porque aqui o mercado foi muito mais impactado pela demanda no mercado local. Para falar um pouquinho ainda sobre essa questão de preço, os produtores, quando a gente conversa com os representantes, eles afirmam que essas importações, somadas também a outros fatores, de fato estão provocando um deságio perigoso no preço pago pelo cacau nacional. Aí, eu queria saber do ponto de vista da indústria, se vocês também percebem esse impacto, se ele é generalizado, se ele é, de repente, um impacto pontual, enfim, como vocês observam essa questão? Não, Felipe. Se a gente observar, pegar o histórico de preços da amêndoa do cacau no mercado brasileiro, ele vem tendo esse deságio desde mais ou menos agosto de 2025, né? E esse deságio acontece por quê? Porque a demanda de derivados está caindo, a gente está moendo menos e a indústria está precisando comprar menos cacau, né? Então, desde esse período tem um deságio. Só que você não vê uma acentuação do deságio relacionada à chegada da carga. Você vê o deságio se comportando de acordo com o mercado global. Então, esse deságio é maior ou menor a depender da cotação no mercado global. Então, a importação, se observar, a importação está acontecendo agora. Ela não teve importação em agosto. E se a gente notar,
se a gente fizer uma análise desse mesmo período com janeiro de 2025, que o cenário de oferta e demanda era outro, então em janeiro de 2025, o cacau estava batendo a casa dos $8.000 tonelada. Em janeiro de 2025, mesmo com importação, havia ágio. Por quê? Porque a relação de oferta e demanda era diferente, porque as expectativas de futuro eram diferentes. E naquele período, mesmo com o volume importado superior ao volume que foi importado agora em janeiro de 26, não houve deságio. Então, não é a importação que vai aumentar ou diminuir ágio ou deságio. É um cenário local e global que tem relação com oferta e demanda. Bom, e aí como está o diálogo nesse momento da indústria com os produtores de cacau, especialmente ali da Bahia, que a gente tem visto aí as manifestações mais intensas nesses últimos dias? Há um espaço para diálogo, há uma mesa de negociação, propostas, de repente, concretas para reduzir um pouco essa tensão? Felipe, a gente está, sim, aberto ao diálogo com lideranças respeitosas, né? Então, a gente conversa com a federação, a gente conversa com a CNA, a gente conversa com diversos produtores que nos procuram. A questão do preço, a IPC não tem como administrar, né? Isso daí é uma questão de mercado, ela é concorrencial, né? A gente tem a informação de cenário. O que a IPC pode fazer é mostrar o cenário, é tentar esclarecer as dúvidas, é mostrar os dados do setor, é dialogar com o governo, tanto local como federal, demonstrando que não fazendo uma restrição no mercado, uma intervenção artificial, que a gente vai resolver a questão. Né? A questão aqui no Brasil, e muitos produtores eu vejo que colocam essas mesmas questões, né? Ela é estrutural. A gente precisa que o produtor brasileiro possa acessar outros mercados, né? Se não está interessante vender para a indústria, o produtor pode exportar. Mas hoje, se você conversar com a maioria dos produtores, eles têm dificuldade para exportar, ou porque não estão associados a uma cooperativa, ou porque não tem volume suficiente para atender uma exportação. Então, talvez o governo possa trabalhar em políticas de incentivo à exportação de cacau, para que nos momentos que o mercado interno não estejam tão interessantes, ele busque esse mercado. A gente precisa trabalhar políticas públicas de estocagem, né? Hoje o produtor de cacau ele tem dificuldade de estocar o cacau dele se ele quiser vender no futuro. Né? Então, muitas vezes ele passa para um intermediário porque ele não tem segurança para ficar com aquele cacau. Então, existem questões estruturais que a melhora da produtividade, né? Uma produtividade média muito baixa como é a atual, o produtor não ganha nem na alta e muito menos na baixa. Um produtor que tem a produtividade média boa, ele vai ganhar bastante na alta, mas ele vai conseguir ter uma condição positiva também na baixa. Né? Então, são várias ações que cabem a uma mesa de discussão com os governos para que a gente encontre alternativas para momentos de instabilidade. A gente passa por momentos de instabilidade desde 2024. Né? Então, a gente tem visto que o cenário tem sido de muita instabilidade e imprevisibilidade. Bom, só para deixar também uma outra questão clara aqui, que eles trazem, né, quando a gente conversa, é a questão dos riscos fitossanitários, né? Há uma alegação, assim, dos riscos que essas importações podem trazer aqui para o setor no Brasil por questões passadas, né? E eles têm medo disso se repetir. De que maneira os importadores, a indústria, observa essa questão fitossanitária quando se importa? Então, a indústria toma todas as medidas cabíveis para mitigar qualquer risco. Né? A gente nunca pode falar em risco zero, mas esse cacau, antes de sair da Costa do Marfim, passa por todo um processo regulamentado pelo governo brasileiro. Então, ele tem que ser colocado em sacarias novas, ele precisa ser fumigado com fosfina, ele não pode vir com outras cargas, só pode ser cacau. Chegado no Brasil, o Ministério da Agricultura, os fiscais agropecuários fazem toda uma verificação de documentação, uma fiscalização dentro dos porões do navio, para que possa analisar as condições, se realmente estão em sacarias novas.
Após isso, o cacau é descarregado para o armazém do porto e só é liberado depois que uma análise feita por um laboratório cadastrado pelo Ministério da Agricultura diz, né, faz toda a análise fitossanitária e diz que aquela carga está livre de praga. Então, desde que houve a alteração da norma, são mais de 5 anos importando cacau sob essa legislação. E até hoje, nenhuma das cargas importadas apresentaram qualquer tipo de risco. Para além disso, como medida extra, a indústria incinera sacarias, porque não é uma obrigação, mas ela incinera para que essas sacarias não tenham outras utilidades, né? Então, a indústria entende a preocupação do produtor, ela concorda com essa preocupação e ela está atenta e trabalhando sempre de acordo com a legislação nacional. Presidente Ana Paula, quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente, viu? Esclarecido algumas questões, alguns pontos, né, que o pessoal traz como algumas alegações. E é sempre importante esse diálogo, então, para deixar tudo muito, muito bem conversado, muito claro. Quero agradecer mais uma vez a gentileza, desejar você uma boa semana. Sabe que o canal está aberto para o diálogo, em breve a gente volta a conversar, com certeza. Muito obrigada, Felipe. Uma boa semana para vocês também. Valeu, até a próxima.